Então, olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira semana de aula à distância, tá? Eu vou estar procurando, ao invés de ficar enviando para vocês material escrito, associar os exercícios sempre a vídeos, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo com vocês e acredito que essa dinâmica, né, de aula, né, com a explicação em vídeo seja mais proveitoso, né, para a gente desenvolver esse trabalho à distância por enquanto. No primeiro bimestre do segundo ano a gente trabalha com as funções inorgânicas, tá? Em fevereiro a gente chegou a trabalhar, na maioria das turmas, né, alguns conceitos já de funções inorgânicas, tá? A gente vai trabalhar hoje com duas funções inorgânicas, ácidos e bases. Uma coisa que é importante a gente destacar é que esse apostilo eu coloquei aí para vocês na primeira semana de aula, tá? Essa apostila, como eu falei na postagem, ela foi produzida pelo governo do estado, então ela assim se encaixa perfeitamente no currículo de química de vocês. E de alguma maneira, essa apostila é a base das nossas aulas, então é importante que você faça a leitura desse material. Até na primeira semana a atividade era a leitura desse material, tá? Baixa no teu computador, no teu celular, porque é necessário essa leitura para que dúvidas surjam, para que você consiga fazer o exercício e a gente consiga evoluir no nosso aprendizado, tá? Eu vou conduzir essa aula de uma maneira bem objetiva, como eu falei. O foco vai ser que você pegue a lista de exercícios que vai estar atrelada a essa aula e resolva sem nenhum problema. Ou se de repente você tiver uma dúvida, você recorra ao vídeo, assista novamente e consiga resolver, tá? Ácido são as funções inorgânicas, ácido é uma das funções. O que são essas funções inorgânicas? A gente pode dizer o seguinte, que a gente na química vai tentar agrupar as substâncias de acordo com determinadas características, tá? No ensino médio nosso aqui, a gente vai começar trabalhando com o conceito de ácido diarrênios, ok? Então esse ácido que a gente vai estudar é o ácido diarrênios. Existem outras classificações de ácido, tudo bem? Mas a gente, por enquanto, vai trabalhar com a diarrênios. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos lá. De acordo com a Arrhenius, são substâncias, né, os ácidos, que em água sofrem ionização, fenômeno que ocorre com a formação de íons a partir da quebra de ligações covalentes das substâncias moleculares, produzindo como cátion, íon positivo, exclusivamente o íon H+. Bem, vamos traduzir isso aqui numa representação química. Então eu tenho aqui, ó, HA, isso é uma substância química que não existe, tá? O H é o hidrogênio, tá ok? E o A é um átomo que eu inventei, para você entender esse conceito de ácido, tá ok? Então o H é o hidrogênio e o A não existe na tabela periódica, tá? É um átomo que eu inventei. Essa representação do H ao lado do A indica que esses dois átomos estão ligados. No caso aí, eles estão ligados por uma ligação covalente, que é aquela ligação que a gente estudou lá no primeiro ano. Eles estão juntos, unidos. O que acontece? A gente vai pegar essa substância e vai adicionar essa substância na água. Como é que eu represento isso? Eu tenho a setinha na química indica uma transformação, uma mudança. E em cima dessa setinha eu tenho ali o H2O, que você sabe que é a molécula de água, né? Então quer dizer, eu tenho a substância HA, vou pegar essa substância e vou colocar ela em contato com a água, H2O. Ao entrar em contato com a água, vai haver uma mudança. O que vai haver? A água vai quebrar a ligação entre o H e o A. Então há uma ligação aqui entre esses dois e a água vai quebrar essa ligação. Então, se aqui eles estão unidos, ao
entrar em contato com a água, eles serão separados. Como é que eu represento essa separação? Olha só, eu vou ter o H e ao invés do A estar juntinho dele, vai estar distante. Então, ó, antes da seta eles estão juntinhos, após a seta eles estão distantes. Só que eu não posso deixar eles assim distantes, entendeu? A representação da química exige que entre eles eu coloque um sinal de mais. Então eu tinha à esquerda da seta, ó, desse lado aqui, ó, eu vou destacar o H e o A unidos, eles estão juntinhos. Entrou em contato com a água, eles se separaram. Então agora eu tenho o H de um lado, o A de outro, e entre eles um sinal de mais, tá? Então, ó, houve a chamada ionização. Houve a quebra da ligação covalente que unia o H e o A. Lá no primeiro ano, você também estudou prótons, elétrons, nêutrons, quer dizer, a natureza elétrica da matéria. A ligação química também tem lá sua natureza elétrica. Quando ocorre essa quebra, também eu vou ter aí a questão elétrica envolvida. Como é que essa questão elétrica vai aparecer aqui nessa equação? Olha só. O H vai ficar com um expoente positivo. A gente pode dizer, nos exercícios que a gente vai dar início aqui, que isso vai ser uma regra, tá? Existem exceções, mas a gente pode trabalhar assim por enquanto. Então o H vai ficar positivo. Por quê? Porque ele perde o elétron. Lembra que quem perde elétron fica positivo? Então esse hidrogênio, como ele tem uma capacidade muito assim reduzida de atrair o elétron da ligação que estava unindo o H e o A, ele fica positivo. Ora, aí você vai pensar, sempre tem que haver uma compensação de carga. Se o H ficou positivo, para compensar essa carga positiva, o A fica negativo. Tá vendo aqui, ó? No H eu tenho a carga positiva, ele perdeu o elétron, e o A fica negativo. Por quê? Porque ele ganha o elétron. O hidrogênio sempre vai exibir essa carga aqui positiva, nos exemplos aqui de início que a gente vai trabalhar, tá ok? E no caso, quem está ligado a esse hidrogênio obrigatoriamente vai ter que exibir uma carga negativa. Vai haver vamos botar assim, essa compensação de carga elétrica, tá? Vamos ver isso aqui nos exemplos. O exercício anexo a essa aula, ele vai ser exatamente isso aqui que a gente vai fazer. Vai ter lá os ácidos e vocês vão completar as equações. Como é que vocês vão completar as equações? É fácil. Tem aqui a substância, ó, H de hidrogênio e o Br é o bromo, tá? Dois átomos unidos. É a mesma coisa que a gente viu lá no HA. Eles vão entrar em contato com a água, o que vai haver? Vai haver a quebra da ligação covalente. Eu vou separar esses dois átomos. Como é que eu represento eles separados? HBr, agora um em cada lado, e entre eles um símbolo de mais. Tudo bem? Lembra da carga elétrica? Hidrogênio positivo. Se o hidrogênio está positivo, se o hidrogênio está positivo é porque alguém está negativo. Bromo negativo. Mais um detalhezinho. A gente vai colocar aqui embaixo, ó, tá vendo? Esse aqui. Esse aqui indica que essas espécies químicas, ó, esse cátion, que é o hidrogênio mais, e esse ânion, que é o bromo menos, estão dispersos na água. A água não atua separando eles? Então, eles estão separados e estão na água. É uma solução aquosa. O que é uma solução aquosa? Você pega sal, coloca num copo de água, mistura. Esse sal vai ser dissolvido ali na água. A gente, ao invés de falar que é um copo com água, um copo de água e sal, a gente pode dizer que ela é uma solução aquosa de sal. Quer dizer, a água separando as substâncias, atuando como solvente, quebrando ligação, separando íons. Tá ok? Então esse aqui ali embaixo representa isso. A água está solubilizando aquilo ali, está dissolvendo essa substância, ela está dispersa na água. Assim fica a nossa equação química. Isso aí que você vai fazer no exercício. Eu vou limpar aqui para você ver como vai ficar. Ó.
HBr, entrou em contato com a água, produziu H mais aquoso mais Br menos aquoso. Vamos ver aqui um outro exemplo. H2SO4, tá? O ácido sulfúrico. Então eu tenho hidrogênio, eu tenho S, que é o enxofre, tenho O, que é o oxigênio. Vou colocar essa substância química em contato com a água. O que a água faz? A água vai quebrar a ligação do hidrogênio e o resto da molécula. Então vai ser quebrada onde? Aqui, ó. Hidrogênio vai para um lado, o SO4 permanece unido, tá? Vai para o outro. Como é que eu represento isso? Ó, H de um lado, SO4 do outro. Entre eles um mais, mostrando que eles agora estão separados. Mas olha só, o que esse hidrogênio aqui, ó, esse aqui, tem de diferente desse primeiro hidrogênio aqui de cima que a gente viu? A quantidade, né? Aqui, ó, é HBr, quer dizer, é um H e um Br, um de cada. Aqui, ó, eu tenho H2, tá vendo 2? SO4, quer dizer, eu tenho 2 hidrogênios, um enxofre e 4 oxigênios. Aqui na minha representação, se eu deixar dessa maneira, parece que eu só tenho um hidrogênio, mas eu não tenho 2, ó. Eu não tenho 2 aqui. Então esse 2 tem que de alguma maneira aparecer depois dessa seta. Como é que ele vai aparecer? Ele vai para frente do hidrogênio. Então olha só, o 2, fazendo referência ao hidrogênio, ele vem para cá, ó. Tá ok? Ele vem para cá. E o 4 do oxigênio? Não, você não mexe nele, ele permanece do mesmo jeito, tá vendo? Só o número do hidrogênio, ele passa aqui para frente. Tá ok, pessoal? Muito tranquilo, né? Então agora eu vou para a questão das cargas elétricas. Hidrogênio você já sabe que vai ser mais. E o SO4, qual vai ser a carga do SO4? Aí você também tem que pensar um pouquinho. Se eu tenho 2 hidrogênios, quantas cargas positivas eu tenho? Eu tenho uma carga positiva, tenho 2 cargas positivas. Lembra que eu falei que sempre há uma compensação, sempre há um equilíbrio de carga? Por exemplo, aqui no primeiro, ó, eu tenho um positivo, tenho um negativo. Se neutralizam, né? Mas aqui eu não tenho 2, ó. Tenho um positivo, tenho um negativo. Para neutralizar 2 positivos, eu preciso de quantos negativos? Um negativo e outro negativo. Então, para neutralizar 2 hidrogênios, eu vou precisar de 2 cargas negativas. Como é que eu vou representar isso? O SO4, ó como é que ele vai ficar a carga dele. Vai ficar menos 2. Por que que o SO4 é menos 2? Porque eu tenho 2 hidrogênios positivos aqui, ó. Por que que aqui o bromo é só menos? Por que que aqui é só menos? Porque eu só tinha um hidrogênio aqui. Tá ok, pessoal? Sempre tem que haver um equilíbrio de carga, tem que haver uma compensação. Mais um exemplo aqui, ó. Ah, e o aqui, não esquece de colocar o aqui, tá? De aquoso. H3PO4, vou colocar em contato com a água. O que vai acontecer? A água vai quebrar a molécula. Vai separar o hidrogênio do resto das moléculas. Então vai ficar H de um lado, PO4 do outro. Quantos hidrogênios eu tenho na molécula? Tenho 3, ó. Então aqui na frente do hidrogênio, o mais, mostrando as duas espécies, né? Vai ficar um 3 aqui no hidrogênio. Qual é a carga do hidrogênio? Positivo. Ora, se eu tenho um positivo, segundo positivo e um terceiro positivo, eu vou precisar de um negativo, 2 negativos, 3 negativos para neutralizar. Então o PO4 vai fazer que carga? Menos 3. Por que que esse PO4 aí, ele tem a carga menos 3? Para neutralizar as 3 cargas positivas de hidrogênio. E aí eu boto aquele. O exercício é para você fazer exatamente isso, pessoal. Não entendeu? Bota de novo para rodar essa explicação, tá?
Não é difícil. É só você entender que as quantidades de hidrogênio vão influenciar diretamente ali nas questões das cargas, né? Vamos para o conceito de base. Mais uma vez, base de arrênios, tá? Existem outros conceitos de base. De acordo com a definição de arrênios, são substâncias que em água sofrem dissociação, fenômeno em que ocorre a separação dos íons presentes no composto iônico, liberando como único ânion, que é o íon negativo, o OH hidroxila, e um cátion. Então, olha só. Vamos de novo aqui para a minha representação. Eu tenho aqui o A de novo, que é um átomo que eu inventei. Aqui eu tenho o oxigênio e o hidrogênio. Esse conjunto aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, é o que eu chamo aqui, ó, de hidroxila, tá? Hidroxila. Quando essa base entrar em contato com a água, de novo vai haver quebra de ligação, tá? No caso aí a ligação vai ser iônica. Na verdade é a separação dos íons, né? O que são íons? Cargas positivas e cargas negativas. O A está ligado ao OH através da atração elétrica. Quando entra em contato com a água, há essa separação novamente. É a mesma lógica dos ácidos, tá? Quer dizer, é uma lógica muito semelhante. Se nos ácidos eu separava o hidrogênio do resto da molécula, para as bases, o que vai acontecer? Eu vou separar o OH do resto da molécula. O OH vai ser separado. Como é que vai ficar essa representação? A para um lado, o OH para o outro. O OH sempre unido, tá? O OH sempre vai permanecer junto. Vou botar um mais, mostrando que agora eles estão separados. E a questão da carga elétrica aparece novamente. O OH, ele sempre vai ser negativo, ó. Se esse aqui é negativo, obrigatoriamente o A tem que ser o quê? Positivo. Mais uma vez, uma compensação, uma neutralização, tá? Se um está positivo, o outro está negativo. Sempre é assim. Vamos lá para os exemplos. O exercício vai também trazer exatamente isso. Você vai completar essas equações químicas, tá? Então você vai olhar, ó, NaOH. Você sabe que a molécula vai ser... A molécula não, no caso, né? O composto iônico vai ser quebrado aqui, ó, vai ser separado aqui, ó. O OH vai para um lado e o Na vai para o outro. A água vai fazer isso. Como é que se representa? Na aqui, o OH juntinho e o mais ali. Carga elétrica, o OH negativo. Se o OH é negativo, tá aqui, ó, você botou um expoente negativo, o sódio tem que ser o quê? Positivo. Sempre o oposto. E o aqui a gente coloca aqui de novo. Tá ok? CaOH2. Tenho aí mais uma vez o OH. Onde é que a molécula não, o composto vai ser quebrado? Aqui, ó, na ligação entre o cálcio. Então coloca a setinha, H2O em cima, cálcio para um lado, OH para o outro. E o mais, mostrando que agora estão separados. Igual a gente viu lá no ácido, o que acontece? A quantidade de hidroxila ela pode variar, tá? No primeiro exemplo, NaOH, eu tenho uma hidroxila, não é isso? Um grupo OH. No caso aqui com cálcio, o que você pode reparar? Tem um parênteses e aqui tem o número 2. Esse 2 indica que eu tenho duas hidroxilas, tá certo? E a lógica vai ser exatamente a mesma que a gente viu com o hidrogênio, ó. Esse 2 vai para frente ali, ó, do grupo OH. Quer dizer, aqui eu tinha 1, produzi 1 OH. Aqui eu tenho 2, eu produzo quantos? 2 OH. Qual é a carga do OH? Negativo. Quer dizer, se eu tenho 2 grupos OH, eu tenho 2 cargas negativas. Como é que eu neutralizo 2 cargas negativas? Com 2 cargas positivas. Então, qual vai ser a carga do cálcio para neutralizar essas 2 cargas negativas que eu tenho? Vai ser mais 2. Então, ó, aqui, ó, no primeiro exemplo, eu tenho uma carga negativa. Então, eu vou ter uma carga positiva, tá ok? Aqui, eu tenho
duas cargas negativas, porque eu tenho 2 OH. Para neutralizar duas cargas negativas, eu tenho duas cargas positivas. Muito parecido com ácido, né? A lógica de compensação de carga. Vamos lá para o último exemplo agora. Ah, não esqueça do aqui, tá? Eu tenho aí hidróxiferro 3. Então tem aqui o ferro, tem a hidroxila. Vou separar esse conjunto aqui, ó. Então vai lá, H2O, ferro para um lado, OH para o outro. O mais, mostrando que eles estão separados, né? Se eu tenho 3 hidroxilas, o que vai aparecer ali na frente da hidroxila? O 3. Ó. Então esse 3 aqui, ó, ele veio parar aqui. Tenho 3 cargas negativas, não tenho? Se eu tenho 3 hidroxilas e cada hidroxila é negativa, para neutralizar essas 3 cargas negativas, eu vou ter quantas cargas positivas? Vou ter 3, ó. Então o ferro vai ter essa carga aqui para neutralizar essas 3 cargas negativas. Pessoal, o exercício que eu vou botar associado a essa aula é exatamente fazer isso, tá? Tá bem tranquilo, tá bem fácil. Muitos de vocês vão lembrar que a gente já viu isso em sala, mas é bom que a gente revisa as coisas. E eu vou procurar sempre estar fazendo vídeos e associando exercícios bem objetivos relacionados a esses vídeos, tá ok? Então, um abraço. Até a próxima aula. Não esqueçam do aqui ali embaixo do ferro e da hidroxila. Tá bom? Até!